Bom dia, então, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de eletrônica 1, então. Ah, Hoje vamos ver mais algumas configurações de amplificadores, né? Nós estamos estudando os amplificadores e a polarização CC desses amplificadores, né? Então, nós já vimos algumas configurações. Na aula de hoje, nós vamos ver, então, o amplificador com realimentação de coletor, tá? Análise CC dele, e o amplificador seguidor de emissor, tá? Então, esses dois são os últimos amplificadores que nós vamos ver, tá? Na sequência, nós vamos para outras utilizações do transistor bipolar de junção, tá? Que nós estamos estudando. Então, na última aula que nós vimos o amplificador com um resistor de emissor, né? Então, nessa configuração aqui, nós colocamos um resistor aqui, ó, né, no emissor do transistor bipolar. E com isso, o que acontece? Na equação da tensão de polarização, da tensão de polarização, né, do coletor que aparece aqui, né, que a gente sempre projeta ela para ficar no meio da tensão de alimentação, essa tensão aqui, na equação dele, vai aparecer VCC menos, né? Vai aparecer um beta no numerador e um beta no denominador, tá? Daí o que a gente fazia? Nós pegávamos e colocávamos essa parcela aqui, ó, geralmente grande em relação ao R1, né? Nesse caso aqui não vai ser, não vai ter tanto grau de liberdade como no próximo que nós vamos estudar, que é o que nós vimos, né, que foi o do divisor de tensão, tá? Então aqui a gente viu que esse cancelamento, né, o que seria o ideal? Que esse R1 fosse bem pequeno, né, e daí a gente poderia cancelar esse beta com aquele beta lá em cima, né? Que beta e beta mais um são aproximados. Beta pode ser aproximado, né, por beta mais um, dependendo das circunstâncias. Se o beta for maior que 100, por exemplo, essa aproximação aí é bem válida, tá? Então, o que vai acontecer? Esse beta, nessa configuração, a influência do beta na tensão do coletor ela vai ser reduzida. Tá? Reduzindo isso, essa tensão ela fica mais estável. Tá? Então, se, por exemplo, a temperatura do transistor bipolar variar, essa tensão vai se manter mais próxima da metade da alimentação. Tá? Esse resistor, pessoal, ele funciona como sendo como se fosse uma realimentação, né? Porque naquela configuração anterior, onde não tinha o resistor emissor, se o beta variasse, tipo, o circuito da base não ficava sabendo que ele variou. Tá? Então, agora, quando eu coloco um RE aqui, ó, se o beta variar, essa tensão aqui ó, vai variar, porque a corrente do emissor vai variar, essa tensão vai variar, a tensão da base vai variar, e a corrente da entrada vai variar. Então, uma vai tentar cancelar a outra. Tá? Então, essa aqui é uma das vantagens desse circuito com resistor de emissor, tá? Tudo tem um custo, né, pessoal? Isso aí vocês vão ver lá em Eletrônica 2, vocês vão ver que colocando um resistor de emissor, o ganho total de tensão, o que é o ganho de tensão? O ganho de tensão é essa tensão de saída dividido pela tensão de entrada, tá? Então é VO sobre VI. Isso aqui é o ganho de um amplificador, é sempre assim, né? Tensão de saída dividido pela entrada vai dar o ganho, tá? A gente chama de ganho, o A significa ganho e V de tensão. Então, o ganho de tensão desse circuito aqui, ele é reduzido em relação àquele da aula anterior, que era antes dessa, né? Que era do polarização fixa. Aquele é um que tem um dos maiores ganhos, tá? Então, esse resistor de emissor acaba reduzindo o ganho. Em alguns livros, como no livro do Horowitz, lá, que é o livro da Bíblia da Eletrônica, ele chama esse resistor também de resistor de degeneração. Tá? Ele degenera o ganho, tá? Reduz o ganho. Ok? Então, esse beta está aqui para estabilizar a polarização, tá? E aí tem essa vantagem de polarização e a desvantagem de diminuir o ganho. Tá? Nós vimos que para fazer o projeto, nós colocávamos essa tensão do emissor aqui, geralmente em 10% da tensão de alimentação. Tá? Então, VCC, por exemplo, fosse 20 volts, aqui ficaria então 2 volts. Tá? Então, 0,1 vezes VCC, aproximando a corrente do coletor para o lado do emissor, então a gente já tira direto, né, o RE daqui, tá? E o R1 também, né? A gente só analisa essa base, essa malha da base aqui, e daí a gente tira o R1, bem tranquilo. Daí depois desse amplificador, nós vimos o segundo amplificador, que é o que mudou de um para o outro, né? Nós só colocamos um resistor R2 aqui, a gente coloca um divisor de tensão na entrada, tá? Coloca um divisor de tensão na entrada. Qual que é a vantagem dessa configuração? A vantagem é que, colocando mais um resistor, nós temos mais um grau de liberdade para fazer ajustes, ok?
Então, o que acontece? Na equação da tensão do coletor aqui, da quiescente, que nós queremos que seja VC sobre 2, nós temos aqui, ó, vai aparecer um RTH, né, que é o paralelo desses dois aqui, porque a gente faz um equivalente Thevenin, né, dessa entrada, e coloca aqui, ó. Para que a gente faz isso? Para facilitar a análise, tá? E daí, aqui, ó, antes aparecia R1, agora vai aparecer RTH, tá? E daí, o que a gente faz? A gente coloca esse RTH aqui, um valor bem menor do que RE beta mais 1 aqui. E daí, com isso, é como se a gente cancelasse esse termo aqui em relação a esse. E daí a gente vai poder, agora vai ficar beta em cima, e aqui vai ficar beta mais 1, que é aproximadamente beta, então eles vão se cancelar de forma um pouco melhor, tá? Não é um cancelamento real, tá, pessoal? Não é que cancela mesmo, é só diminui a influência do beta, ainda mais, tá? Essa influência é cada vez mais reduzida quanto menor for o RTH, tá? Ok? Claro, a gente não vai colocar um RTH muito pequeno, né? Porque o RTH é o paralelo desses dois aqui. Então, se eu diminuir um deles menor, no paralelo, acaba que o paralelo diminui, né? Porque o paralelo é sempre menor do que o menor deles. Então, eu não posso diminuir muito essa resistência, porque senão vou ter muita corrente aqui circulando, e daí tudo isso são perdas, né? Então, o que a gente faz? Em vez de diminuir o R1 e o R2, a gente diminui só o R2, tá? Que é através dessa restrição aqui, tá? Então, o beta, na hora de isolar o R2 aqui, ele fica menor do que beta RE sobre 10, ou seja, fica 10 vezes menor do que o beta RE daqui, tá? Que isso aqui pode ser aproximadamente beta RE, né? Por causa que esse mais um aqui pode ser eliminado. Então, fica beta RE, tá? Então, colocando o R2 10 vezes menor do que isso, na hora que eu fazer o paralelo, ele vai ficar bem menor. Ok? E daí o RE aqui é a mesma coisa de sempre, né? Sempre quando tiver um RE vai ser 10% da tensão da alimentação e o R1 também sai pelas correntes. Tá? Então é só pegar a diferença de tensão aqui, VCC menos VB, a tensão da base, dividido pela corrente do R1, que é a corrente da base mais a corrente do R2. Tá? Bem tranquilo. Ok? Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver outras duas configurações aí, tá? Que é a realimentação do coletor e depois o seguidor de emissor, tá? Então tá, vamos lá. Então, o primeiro que nós vamos ver é o amplificador com realimentação de coletor, tá? Realimentação de coletor. Então, em vez de o resistor que está ligado na base, ele pegar a tensão lá do VCC para pegar e fazer a polarização, ele pega de uma tensão aqui, ó, essa tensão aqui, que é a tensão a tensão do coletor, tá? Por isso que é o nome, realimentação de coletor, tá? Com isso, ele melhora algumas coisas também, que a gente já vai ver na hora de equacionar ele, tá? Então, como sempre, né, para fazer o acoplamento da tensão de entrada com o amplificador, a gente coloca um capacitor aqui, tá? Por que esse capacitor ainda? Porque nesse ponto aqui nós temos uma tensão CC, tá? Que vai ser aproximadamente a tensão do emissor aqui, que vai ser 10% do VCC mais VBE. Então aqui vai ficar um número entre, considerando todos os amplificadores, né? Vai ficar entre 0,7 volts e até uns 2, 3 volts, tá? Então não posso pegar essa tensão alternada e ligar diretamente numa tensão CC. Então para isso eu coloco um capacitor, tá? Porque o capacitor, ele faz o quê? Nas baixas frequências, em nível CC, ele vira um circuito aberto, tá? E nas altas frequências ele vira um curto, tá? Então, ele vai, no nosso caso aqui, como o VI não tem nível CC, ele vai pegar e vai conectar apenas a parte alternada. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, o que tem nesse ponto aqui? Tem um nível CC da polarização também, que vai aparecer ali, uma parcela da polarização. E em cima nós vamos colocar uma tensão alternada, para variar em torno do nível CC, em torno do nível quiescente. Tá? Ok? Então, para isso que serve esse capacitor, para acoplar a entrada. E daí, nesse ponto, nós teremos nível CC mais alternada, que daí nós vamos remover esse nível CC com o capacitor de saída. Tá? Beleza? Então, no que nós estamos preocupados agora? Fazer a análise CC desse circuito. Então, para isso, nós vamos pegar o capacitor aqui, trocar para um circuito aberto, tá? Trocar para o circuito aberto, e daí vai ficar com um circuitinho assim.
tá? Que só tem resistores e o nosso transistor bipolar. Tá? Os capacitores são eliminados, a resistência de saída é eliminada, tensão de entrada é eliminada, ok? Beleza? Daí depois o que a gente faz? A gente troca, como sempre, né? Troca o transistor bipolar, tá? Por um equivalente, tá? Um modelo equivalente CC do transistor bipolar, que é esse aqui, ó. É uma tensão de 0,7 volts e uma fonte de corrente beta vezes a corrente da base, que é 100, tá? E a gente tem que resolver esse circuitinho aí, tá? Fazer análise desse circuito. O que é resolver? O que é fazer análise para nós? É pegar e calcular a corrente da base e a corrente do corrente da base é a corrente do coletor, e a corrente, nesse caso aqui, é a corrente desse resistor RC aqui, tá? Então, olha o que acontece nesse circuito, pessoal. A corrente ela vai sair lá da fonte, né, do VCC, vai passar por esse resistor RC e vai se dividir em duas. Uma parcela vai vir aqui, que é a corrente do coletor, quiescente, e uma parcela vai para a base, tá? E daí ela vai passar pela base, vai vir aqui, e aqui ela vai se juntar novamente, tá? Então, a corrente do resistor RC e a do RE, aqui, ó, vão ser iguais, tá? Ela começa uma corrente, se divide e depois se junta de novo, tá? Então, nós temos corrente no RC e a corrente no RE são iguais, tá? Então, lembrando as equações, corrente do coletor é sempre beta vezes IB quiescente. Corrente do emissor, essa corrente aqui embaixo, é quando a corrente da base e a corrente do coletor se juntam numa só, tá? Se juntam nesse resistor, ok? E o que é a corrente do emissor? Daí, somando essas duas parcelas, né? Quando eu agrupo, pego essa corrente e jogo aqui, ó, vai ficar corrente da base mais beta vezes a corrente da base, ou seja, beta mais 1 IB, que é igual à corrente do resistor RC lá em cima, tá? Então, essas duas correntes aqui são iguais. Malha da base, pessoal. Então, sempre serão duas malhas que a gente vai analisar. Malha da base, onde vai passar como se fosse uma fonte aqui, né? Assim, né? E depois uma outra, a mesma fonte, né? Na verdade, e fazendo análise por aqui, tá? Então, malha da base, primeiro. Vou sair desse ponto aqui, né? Vai ficar menos VCC, mais lá em cima RC vezes IRC. Então, a gente coloca a corrente que está passando e depois a gente substitui pelo aquilo que a gente está procurando. Daí, fazendo o desvio aqui pelo resistor da base, né, que é o RF, né? Por que RF não RB? Porque F vem de feedback, né? Vem de realimentação. Tá? Então, como o nome do amplificador é amplificador de realimentação, com RF, resistor de feedback. Então, aqui eu estou pegando uma tensão de saída e jogando para a entrada. Estou realimentando ele. Então, aqui vai ficar RF vezes a corrente da base, mais o VBE, que é 0,7. E lá embaixo vai ficar RE vezes a corrente do emissor. Tá? A corrente do emissor. Okay? Então, o que nós estamos procurando na malha da base? A corrente da base. Tá? Então, é o IB aqui que a gente está procurando. Quanto que ele vale. Então, já temos corrente da base aqui, só que aqui tem IRC e IQ. Então, a gente substitui por isso aqui, tá? Que tem a corrente da base, tá? Então, no lugar do IRC vai ficar beta mais 1 IBQ, tá? RF IBQ, VBE, e aqui, no lugar desse I aqui, vai ficar beta mais 1 IBQ, tá? Daí, isolando a corrente da base, vai ficar um circuitinho, uma equação assim. Vai ficar VCC menos VBE, tá? VCC menos VBE. RF mais beta mais 1 vezes RC mais RE. Como no RE e no RC tem beta mais 1, né? Então eu posso colocar o beta mais 1 em evidência aqui. Beta mais 1 vezes RC mais RE. Tá? Ok? Então aqui o resistor RC e o RE, pessoal, eles aparecem refletidos, né? A gente chama de refletido para malha da base. Eles pertencem às duas malhas, né? Só que eles aparecem na malha da base multiplicado pelo beta, tá? Beta mais 1. Ok? Depois que a gente faz a análise da base, que é o nosso principal objetivo, é encontrar a corrente da base. Depois, a gente vai tentar encontrar uma equação para a tensão do coletor, tá? Então, a tensão no coletor é essa tensão aqui, ó. Ok? Então, a gente vai fazer novamente uma malha por fora aqui, ó. Vai sair por aqui, menos VCC, vai subir lá em cima, RC vezes IRC, mais V aqui,
Tá? Que nesse ponto aqui nós temos, desculpa, VCQ. Né? Então aqui nós temos VCQ, que é a tensão no coletor quiescente. Tá? O que é a corrente do resistor RC? É beta mais 1 IB, né? Substitui. Ali nós temos então a tensão do coletor. Tá? Que daí no lugar desse IRC nós substituímos isso aqui e essa equação vai vir aqui dentro. Tá? Ok? Vai aparecer aqui. Tá? Então, nessa equação aqui, o que a gente pode ver? Que ficou novamente, né? Ficou beta mais 1, né? Então, o resumo das equações aqui ficou essa equação aqui. E a tensão do coletor ficou beta mais 1 em cima e beta mais 1 embaixo. Tá? E o que aconteceu? Aqui ó, vai aparecer o RC e o RE multiplicando pelo beta. Então, esse resistor RC ele vai ficar na faixa de quanto aí? Vai ficar, digamos, 1K de resistência. Esse RE vai ficar 10% menos, mais ou menos, aproximadamente. Esse aqui vai ficar tipo 100 ohms. Então aqui vai ficar 1.5K vezes o beta mais 1. Então esse número vai dar um número bem grande. Tá? E daí, consequentemente, esse RF aqui vai ficar pequeno, tá? Em relação àquele termo lá. E daí a gente pode aproximadamente fazer um cancelamento desses betas. Tá? Não é que cancela, é só a influência do beta é diminuída. Tá? Não é tanto assim, porque esse RF ainda assim ele é um valor grande. Tá? Esse RF aí tem um valorzinho bem grandinho. Tá? Beleza? Então, novamente, essa configuração aí, ela pega e melhora também a estabilidade do beta. Tá? Ele é melhor do que aquele onde... como nós tínhamos da primeira aula, né, nós tínhamos o R1 aqui em cima, aquela configuração assim, né, que tinha um RC aqui, e o transistor bipolar e o resistor de emissor, e antes tinha o R1 lá em cima, né, vou ligar ali em cima, tá, e aqui o RE, tá. Se a gente comparar essa configuração aqui, ó, que é só o resistor de emissor, né, tá, que eu acho que é a da aula passada, né, aquela que tem só o resistor de emissor, essa configuração aqui é um pouco melhor, porque ela aparece somado aqui embaixo o RC. Tá? Então ele pega o RC e coloca aqui dentro. Enquanto que na aula passada aparece só o RE. Tá? Então esse termo aqui fica maior. Para o ponto de vista de estabilidade é melhor. Tá? Por quê? Porque o RF ele também pega a informação da saída e joga para a entrada. Tá? Então é aquela mesma configuração lá que eu falei. Se o beta variar, tá? Vai alterar a corrente do coletor, daí essa tensão também vai alterar. E daí com isso nós pegamos essa informação e jogamos para a entrada. Tá? E daí isso tende a corrigir essa variação do beta. Tá? Ele vai tentar, se o beta aumentou, vai aumentar a corrente. Então ele vai tentar diminuir a tensão na entrada para daí pegar e vai tentar diminuir a corrente para tentar trazer de volta essa tensão. Tá? Ok? Então é basicamente isso aí. Beleza? Que mais? Projeto, tá? Projeto do resistor RE e do RC, tá? O projeto do resistor RC, tá? Vocês vão ver que ele é basicamente o que a gente já fazia, né? Que é diferença de tensão, tá? A diferença de tensão sobre a corrente, tá? A diferença da tensão sobre a corrente. Então, no terminal positivo nós temos VCC e no terminal negativo nós temos a tensão do coletor, que nós queremos que seja VCC sobre 2, tá? E aqui nós temos IRC. O que é IRC? Tá? Então, só substituindo aqui, né? Se eu substituir aqui VCC sobre 2, vai ficar VCC menos VCC sobre 2, que vai dar VCC sobre 2, sobre IRC. O que é IRC? IRC, pessoal, é só a gente pegar e isolar nessa equação aqui. Tá? Lembrando que o que nós temos é a corrente do coletor quiescente. Ela que é nos dada. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? No lugar desse cara aqui, nós temos que isolar a corrente da base. Tá? E BQ, ele é o que? A corrente do coletor quiescente sobre beta. Então, a gente substitui aqui. Né? Então, no final das contas, vai ficar IRC, né? Vai ficar a corrente do coletor, quiescente, mais a corrente do coletor quiescente sobre beta. Tá? Então, coloca a corrente do coletor em evidência, fica 1 mais beta. Tá? Daqui que sai essa equaçãozinha. Okay?
Não precisa saber essa equação de cor, né? Tem que, na hora de resolver, a gente resolve numericamente aqui, tá? Sem problemas. Então, assim, ó, aqui a gente pode fazer uma aproximação também, né? Se o beta for maior do que 100, por exemplo, então esse 1 sobre beta vai dar aproximadamente zero aqui, tá? Então, 1 mais aproximadamente zero vai dar aproximadamente que o resistor do RC aqui, né, vai ser aproximadamente a do coletor. Tá? Só que é só quando o beta for, quando o beta for grande, tá? Na verdade, está invertido isso aqui. É assim e assim, tá? É invertido, tá? Então, quando o beta for grande, a gente aproxima o RC pela corrente do coletor. E se ele for pequeno, a gente aproxima por aqui, tá? Porque nesse caso, se o beta fosse 300, por exemplo, 1 sobre 300 vai dar 1 sobre 500. Vai dar 200 micro aqui. 1 mais 200 micro é nada, tá? Beleza? Então vai dar 2 mili, desculpa, 2 mili. Então 1 mais 2 mili vai dar uma corrente bem pequena. Uma influência bem pequena do beta, tá? Beleza? Então, sempre que a gente tiver o valor de 100, vamos usar como valor padrão aí. Tá? Então, sempre que eu tiver valores de beta menor do que 100, eu tenho que usar valores exatos. Se eu for um beta maior do que 100, daí nós podemos fazer a aproximação. Tá? Ok? E depois podemos fazer o projeto do resistor de emissor, tá? Resistor de emissor, que é o mesmo projeto que a gente já fez antes. Tá? O mesmo projeto que a gente já fez antes, é 10% de VCC, tá? Dividido pela corrente do emissor, tá? Que aqui a gente pode fazer aquela mesma aproximação. Se o beta for menor do que 100, depois eu corrijo no PDF, menor que 100, ele vai dar, tenho que usar todos os valores aqui, e se ele for maior do que 100, maior ou igual do que 100, a gente aproxima, tá? Ok? Dúvidas aqui? Tranquilo? Tranquilo? Tá. E depois, por último, o projeto do RF. Tá? O projeto do IRF também é a mesma coisa, considerando a tensão sobre ele dividido pela corrente da base, né? Porque é a corrente da base que passa por ele. Tá? Então aqui a gente tem IBQ. Tá? Então é a tensão no resistor RF dividido pela corrente da base. O que é a tensão VRF, que é essa tensão aqui, ó, VRF. Tá? Ela é a tensão no terminal positivo, que é a tensão do coletor, menos a tensão nesse ponto aqui. Tá? Quanto que é a tensão nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui é a tensão da base. Tá? Tensão da base, VB quiescente. Tá? VB quiescente. O que é VB quiescente? É a tensão da VBE, né? Mais a tensão do emissor. Então aqui nós temos a VBE e aqui nós temos a tensão do emissor. Tá? Por quê? O que é VBE, né, pessoal? Só para lembrar, né? A VBE é a tensão da base menos a tensão do emissor. Correto? E o que nós queremos? Queremos tensão VBQ. Tá? Então, VBQ, vou colocar aqui embaixo, tensão da base quiescente. Então, ela é o que? É o VBE mais a tensão do emissor. Correto? Por quê? Porque VBE é VB menos VE mais VE. Então, cancela esses dois, né? Então, sobrou quem? Que é a tensão quiescente. Vou colocar um Qzinho aqui sempre. Tá? Então, o que acontece? Sempre que eu tenho VBE, VCE, tensão com duas letras, significa que é a subtração entre dois pontos do circuito. Então, VBE é a tensão da base menos o emissor. Como eu estou somando aqui, ó, aparece naturalmente, né? Aparece que o VBQ é igual ao VBQ, né? Só de curiosidade para entender de onde é que está vindo aquela tensão. Tá? Beleza? Só apagar essa riscaria minha. Então, a tensão do coletor menos a tensão da base. O que é a tensão da base? Nesse caso, ela é a tensão do emissor, que está aqui, ó, mais a tensão base emissor. Tá? Então, a tensão da base emissor mais a tensão do emissor. E daí, considerando que o VQ, ele é aproximadamente, quando a gente vai fazer o projeto, né, ele é 10% de VCC, tá? Então, nós vamos substituir aqui, no lugar desse cara aqui, ó, tá? Vamos substituir esse número ali.
Então, a tensão do coletor, a gente projeta para metade da alimentação. Então, vai ficar 0,5 VCC menos VBE mais 10%. Tá? Então, fazendo esse cálculo, vai dar que a tensão no RF ela é 40% do VCC menos VBE. Tá? São numerozinhos mágicos aí que aparecem. Tá? Então, a resistência da RF vai ser essa tensão, 40% do VCC vezes menos VBE dividido pela corrente da base. Tá? Que aqui vai ser a corrente do coletor, que é quiescentes sobre o beta. Ok? Então, pessoal, tem que ficar claro que isso aqui é só para projeto, né? Se a gente tiver analisando um circuito, daí não, daí a gente não vai usar 50% do VCC. Isso aqui é o erro mais comum em prova, tá? Eu dou um exercício com valores que já estão calculados, tá? E daí eu peço para calcular o VCC, o VCQ, que é a tensão quiescente. Daí aqui é 20 volts, por exemplo, e daí o pessoal já diz, não, aqui é 10. 10 volts já direto. Tá? Não, eu não sei, talvez eu tenha calculado os valores de resistores errados, tá? Sem um valor diferente, e aqui de 9 volts, 11 volts, não sei, tá? Não é 10 volts sempre, é 10 volts se eu estou projetando, tá? Se eu estou projetando agora é 10 volts. Agora, e mesmo assim, eu ainda posso fazer aproximações e não dá exatamente 10 volts, tá? Pode ser que o meu resistor eu tenha que arredondar lá no final para pegar um valor comercial e daí não tenha, não seja exatamente 10 volts. Tá? A gente projeta para ser, mas não quer dizer que vai ser exatamente 10 volts. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Beleza? Entendido? Podemos seguir? Podemos. Tranquilo. Então tá. Então agora, pessoal, eu não vou fazer um exercício de projeto, porque eu já fiz sempre exercício de projeto, eu vou fazer um que eu tenha que analisar o circuito, tá? Resolver o circuito utilizando, fazer análise do circuito. Tá? Análise é pegar e equacionar o circuito e resolver as tensões e correntes. Tá? Então eu vou colocar esse exercício aqui, ó, pessoal, que é um circuito com realimentação de coletor, e esse exercício já caiu em prova. Tá? Por isso que eu vou fazer ele aqui. Já caiu em prova. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar resolver esse circuitinho aí. Então, quando a gente olha já de cara para esse circuito, ele parece um circuito diferente daquele que a gente viu na aula, tá? Só que não, ele é o mesmo circuito, tá? É um circuito com realimentação de coletor, só que tem alguns capacitores a mais aí, tá? Tem alguns capacitores a mais. E o que esses capacitores fazem? A função desses capacitores, pessoal, nós vamos aprender lá em eletrônica 2. Tá? Eles têm uma função bem importante aí. Tá? No caso desse capacitor de baixo aqui, ó, ele vai servir para aumentar o ganho de tensão. Tá? Quando eu colocar esse capacitor, ele vai aumentar o ganho de tensão. Tá? E este resistor aqui, ó, pessoal, ele vai servir para mudar a impedância de entrada e saída desse amplificador. Tá? Que nós vamos também ver lá em eletrônica 2. Ok? Só que a análise CC, esses capacitores não interferem em nada, tá? Não interferem em nada, ok? Então, o que acontece? Que na análise CC, tá? Então, vamos lá, análise CC, tá? Então, na análise CC, os capacitores, pessoal, tá? Vamos colocar aqui, ó, capacitores. Eita. Capacitores. Eles viram circuitos abertos, né? Ok? Na análise CC, os capacitores viram circuitos abertos. Então, esse circuito, o que acontece com ele? Ele vira um circuito assim, né? Circuito assim. Aqui vai ficar esses dois resistores aqui em série, tá? Dois circuitos em série. E vai ser ligado na base, tá? E aqui vai ficar o nosso resistor de emissor. Tá? Então, vai ficar um circuitinho assim. Aqui é 510 ohms, tá? Aqui, quanto que é o VCC? É 18. Tá? Então, aqui é 18 volts. Aqui é 3,3K. Aqui é 110K. E aqui é 91K. Tá?
Então, esse aqui é o circuito que nós vamos analisar. Esse capacitor aqui, ó, ele vira um circuito aberto, esse capacitor vira um circuito aberto, e esse aqui vira um circuito aberto, e esse aqui também. Tá? Todos os circuitos abertos. Então, o circuito que nós vamos analisar é esse aqui. Tá? E o beta vale 75. Tá? Então, aqui nós vamos analisar ele com todos os... sem fazer aproximações, tá? Porque o beta é menor do que 100. Tá? Então, aqui o que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir a corrente do IRC aqui, por exemplo, corrente do coletor, quiescente, corrente do emissor, quiescente, tá? Corrente da base, quiescente, ok? Tensão do coletor, quiescente e assim por diante, tá? Então, esse circuito aí, pessoal, o que nós temos que fazer? Temos que transformar ele para um circuito... para um circuito com um modelo equivalente do transistor bipolar. Tá? Então, vai ficar aqui a nossa fonte de 18 volts, tá? O resistor RC, e daí aqui nós vamos colocar a fonte de corrente, tá? E o resistor de emissor. Tá? E aqui vai virar um resistor apenas, que vai ser ligado na tensão base emissor. É o circuito assim, ok? Então, aqui é 510 ohms. Aqui é 75 vezes a corrente da base. Tá? Aqui vai ser 3,3K. E nesse ponto aqui vai ser o VC quiescente. Aqui já vamos fazer, né? Já podemos botar um resistor só, é 91 mais 110 aqui, que dá 201, né? Aqui 201K. E aqui é o nosso 0,7 volts. Tá? Então, esse é o nosso circuito. Então, aqui nós temos o IRC, aqui nós temos a corrente do emissor, quiescente, tudo quiescente, né? E aqui a corrente na base. Ok? Então, vamos equacionar esse circuito aí, tá? Vamos calcular primeiro de tudo a corrente da base, tá? Corrente da base. Então, vamos lá. Olhando lá de cima, né? Nós vamos começar por baixo, né? Vai ficar menos 18, né? Menos 18 volts, mais 3,3K vezes a corrente do RC, depois a gente substitui, né? Mais 201K vezes agora a corrente da base, recente que nós estamos aqui agora, tá? Mais 0,7, mais agora 510 vezes a corrente do emissor, vezes IE quiescente, igual a zero, tá? Então, nós temos aqui o IRC, que está descendo lá em cima, que é igual à corrente do emissor. Tá? É igual à corrente do emissor, porque ela sai daqui, ou ela se divide em duas, e lá embaixo ela se junta de novo. Tá? Então, a corrente do emissor, se vocês lembrarem da equação, ela é a corrente da base, quiescente, mais a corrente do coletor, quiescente. Tá? E essa corrente aqui, ó, IC quiescente, ela é beta vezes IB, quiescente. Tá? Então, logo, a corrente do emissor, ela fica beta mais 1, né? Vezes a corrente da base. Quiescente. Tá? Então, a gente vai substituir beta mais 1 aqui. Tá? Então, tá menos... Esse 18 eu já vou passar para o outro lado, né? Então, aqui vai ficar 3,3K vezes... Aqui vai ficar o beta mais 1 vezes IB quiescente. Aqui já está pronto o IB quiescente, 201K vezes IB quiescente, mais 510 vezes beta mais 1 vezes o IE quiescente. E daí, por outro lado, foi o 18 menos 0,7. Tá? O que nós podemos fazer? Podemos isolar o IB quiescente agora. Então, vai ficar 18 menos 0,7. E aqui vai ficar todos os termos, vai ficar o 201, tá? Mais esse termo aqui, ó, vai ficar 3,3K vezes, como beta é 75, aqui vai ficar 76, eu já vou colocar assim, né? Vezes 76, mais aqui 510 vezes 76, ok?
Então, essa aí vai ser a nossa corrente da base. Vamos calcular ela. Aqui vai dar 18 menos 0,7 dividido por 201K mais 3,3K vezes 76 mais 510 vezes 76. Ok? Isso aí. Então, isso aqui vai dar, a vírgula vai vir para o lado, vai dar 35,266 micro. Tá? Lembrando aqui, a vírgula vai vir para cá, né? E aqui vai dar, tem 2,658, que eu arredondei para 266. Tá? Só para ver se 35,266 micro, se eu dar um Enter, tem que ficar parecido com aquele número de cima. Ó. Tá, beleza. Eu vou pegar todos esses números aqui, ó, e já vou salvar na memória. Aqui, ó, e já vou deixar lá na memória para depois usar. Tá? Beleza, corrente da base está solucionada. Tá? Nós precisamos o quê? Precisamos agora calcular, podemos calcular a corrente do RC, que é igual à corrente do emissor. Tá? Que ela é beta mais 1, né? Vezes corrente da base. Esse. Então, isso aqui vai dar esse número aí vezes 76, né? Isso aqui vai dar 2,68, 2,68 miliamperes, ok? O que nós podemos calcular agora? Podemos calcular, por exemplo, a tensão do coletor quiescente. Do coletor quiescente, ela vai ser a tensão da alimentação VCC menos a queda de tensão do resistor. Então, ela é VCC menos RC vezes IRC. Tá? Essa equação aqui, pessoal, vai ser a mais usada em todos aí. Sempre a queda de tensão nesse tipo de circuito aqui é a alimentação menos a queda de tensão. Tá? Então, isso aqui vai dar 18 menos 3,3K vezes. Tá? Então, quanto é que vai dar isso aí? Isso aqui é vezes. Já vou salvar na memória também isso aqui. Então, isso aqui é 18 menos 3,3K vezes esta corrente aqui. 9,155. Então, não está exatamente no meio, né, da alimentação. Tá 18 volts ali, ó, tá? Tinha que ser 9, mas não, tá 9,155. Tá? Então, não é que vai dar exatamente sempre o mesmo valor. Tá? Podemos calcular também a tensão do emissor, quiescente, que daí é só pegar o resistor de emissor aqui vezes a corrente do emissor, quiescente. Quiescente, tá? Que já está calculado aqui, né? Então, é 510 vezes 2,68 mil. Okay, então, só pegar essa corrente aqui vezes 510. 1,369, 367, então. Tá? O que mais que é pedido aqui? Vou entrar a base, falta a tensão da base aqui. Só a tensão da base. Como é que nós podemos calcular a tensão da base? Aqui nós temos o nosso VE quiescente, né? Então, nesse ponto aqui é o VB quiescente. Então, é só pegar essa tensão mais 0,7, né? Para chegar naquela tensão da base quiescente, né? Tá? Então, o VB quiescente é simplesmente a tensão do emissor quiescente mais o VBE. Ok? Então, esse número ali, mais 0,7. 2,67. 2067. Ok? E é isso aí, está tudo calculado, hein? Tá? Tranquilo? Então, esse exercício foi diferente. Esse exercício nós não fizemos projeto, nós fizemos análise, tá? E o que mais tem que ficar claro, pessoal, tem que ficar muito claro, tá? Que esse tipo de circuito,
Quando eu vou fazer a análise, eu tenho que montar as equações, tá? Eu tenho que fazer os Kirchhoffs aqui, ó, e resolver, tá? O que é o erro mais comum? Na hora de resolver, opa, na hora de resolver o exercício, vocês assumem que nesse ponto aqui tem 9 volts, exato, tá? 9 volts, e daí resolvem a partir disso. Não, tá? Não é isso, isso não é verdade. Por quê? Porque esses resistores eles foram arredondados em algum momento, ou o projetista projetou errado, tá? Eu quero calcular, né? Então eu não posso assumir que é a metade da alimentação sempre, a não ser que você estivesse fazendo o projeto, tá? Se estivesse fazendo o projeto, sim, mas esse não é um circuito, um exemplo de projeto, tá? É um exemplo de análise, ok? Tá? Ficou claro isso, pessoal? Tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza, beleza. Então tá, vamos lá, vamos seguir, que agora nós vamos ver o próximo, tá? O próximo circuito. Esse exercício nós fizemos, tá? Agora nós vamos ver uma outra configuração, tá? Uma outra configuração de amplificador, que é o amplificador seguidor de emissor, tá? Então é outro amplificador, tá? Tranquilo? Beleza. Então, esse amplificador aqui, pessoal, é chamado amplificador seguidor de emissor. Ele é o mais diferente de todos aí que a gente já viu, tá? Então, o que é o amplificador seguidor de emissor? A principal diferença dele é que a saída do sinal que vai para a carga, né? Porque o que é o objetivo desses amplificadores? Tá? Não, isso tem que ficar claro. Apesar de a gente não estudar isso agora em eletrônica 1, tem que entender isso. Esse amplificador, pessoal, ele pega uma tensão de menor amplitude aqui, uma tensão alternada, e vai entregar na saída uma tensão de amplitude maior. Tá? Ele é um amplificador, tá? E daí, com isso, ele usa capacitores aqui para fazer o acoplamento, que nem eu já expliquei antes, tá? Então, nos exercícios anteriores, a saída do sinal era sempre no coletor, tá? No coletor aqui nós tínhamos o capacitor e a carga, tá? De saída, tá? Esse amplificador aqui é diferente. Tá? Esse amplificador ele é diferente. A saída do sinal é em cima do emissor, tá? No emissor, em cima do resistor do emissor, tá? E com isso, pessoal, nós temos uma característica que fica muito diferente dos outros amplificadores, tá? A principal é que, se você olhar a tensão de saída, que vai ser aqui, ó, né, lembrando que quando eu estiver fazendo a análise CA, tá, que vai ser visto lá em eletrônica 2, vai ser o contrário do que nós estamos vendo agora. Lá os capacitores vão virar curto-circuitos, tá? Lá o capacitor vai virar um curto-circuito. E se a gente olhar a tensão nesse ponto aqui, ó, tá, e a tensão nesse ponto aqui, ó, que é basicamente a entrada e aqui a saída, a única diferença delas é 0,7 volts. Então a tensão de saída é VI menos a tensão da base, tá? Então, a tensão de saída é basicamente igual à tensão de entrada. Se a gente considerar que esse VBE aqui é pequeno, tá? E como o VBE é fixo, né, pessoal, e nós estamos considerando apenas as parcelas alternadas, né, na análise CA, está entrando uma parcela alternada, ela vai praticamente aparecer aqui na saída. Tá? Então, esse amplificador, ele tem ganho unitário, tá? Então, a amplitude que entrar vai ser igual à amplitude que vai sair. Tá? Ele funciona como se fosse um buffer. Tá? Ele é um buffer, que nem vocês veem lá em digitais. Tá? Lembra, lá em digitais tem um componente assim, ó, né? Que é simplesmente um buffer. Tá? O que é um buffer? O buffer ele é um circuito que a função dele é reforçar o sinal. Então, por exemplo, lá vocês têm o sinal digital, por exemplo, que está vindo aqui, ó, tá? Um sinal digital, e pode ser que ele está perdendo amplitude, ele já passou por várias etapas, ou ele veio a uma distância muito grande, então saiu 5 volts lá do meu emissor, do meu circuito, e ele teve que passar por um cabo e chegou lá no final, um cabo de 10 metros, digamos, e lá no final ele está chegando com 4 volts de amplitude. Tá? Então o que eu faço? Eu pego esse sinal e passo por um buffer, e na saída eu vou ter novamente o meu sinal com 5 volts de amplitude, tá? Ele faz um reforço do sinal, tá? Aqui é a mesma coisa. Então ele serve para pegar e reforçar o sinal. Digamos que essa fonte ela não tenha capacidade de corrente também,
tá? Ela consiga fornecer no máximo 1 mA, 2 mA, e a minha carga precisa fornecer, consome, sei lá, 200 mA. Então, eu posso colocar esse amplificador aqui no meio, que ele não vai mudar o ganho, tá? O ganho vai dar amplitude ficar menos da entrada, e daí, mas em compensação ele consegue fornecer os 200 mili, tá? Ele funciona só como um amplificador de corrente, tá? Ele não amplifica tensão, amplifica corrente. Então a gente diz que esse amplificador ele tem um ganho de corrente alta, tá? Ele consegue fornecer bastante corrente. Por quê? Porque é só esse transistor aqui, ó, fornecer toda a corrente da fonte direto aqui, que ele vai fornecer uma corrente grande. Não tem nada que impeça a corrente de seguir para a carga, tá? Então ela é bem, bem útil, tá? E a outra vantagem desse circuito é o seguinte, né, pessoal? Nós temos na entrada aqui um sinal alternado, né? Sinal alternado. Nesse ponto aqui vai ter uma tensão quiescente que vai aparecer, né? Por causa da... Porque aqui nós temos a tensão quiescente do emissor, né? Então, nesse ponto aqui, ó, vai ficar um nível CC mais a parcela alternada que veio da entrada, tá? Daí esse sinal ele vai ser amplificado, e aqui na saída, pessoal, essa é a principal diferença, é que esse sinal não vai inverter a fase dele, tá? Por quê? Porque se a amplitude da tensão da entrada aumentar, tá? Vai vir mais corrente para a base, tá? E vai vir mais corrente do coletor. E daí essa tensão aqui sobe também, tá? Essa tensão sobe. Diferente dos amplificadores anteriores, tá? Onde, quando aumentava essa tensão, aumentava a corrente da base, e essa tensão, que antes era aqui, ela diminuía, né? Porque tinha um resistor aqui, ó, né? Tá? Aqui tinha um resistor, e a tensão de saída ali era sempre VCC menos RC vezes a corrente do coletor, tá? Que aqui, na verdade, podia trocar por beta e B, né? Que dava na mesma. Então, quando o beta aumenta, naquele circuito anterior, nós tínhamos um menos aqui, ó, e daí a tensão diminuía, tá? Aqui não. Aqui, quando a corrente, a tensão aumenta, a corrente aumenta, essa tensão aqui também aumenta, tá? Então, nós temos um amplificador que não defasa a tensão. Nós vamos ter uma tensão positiva aqui e positiva aqui, tá? Com amplitudes semelhantes. Aqui eu poderia ter deixado os gráficos com a mesma amplitude, tá? Mas os dois vão ter a mesma amplitude porque o ganho é mais ou menos unitário, tá? Beleza? Essa é a principal função, a principal característica do amplificador seguidor de emissor, tá? Dos 4, 5 que nós vimos, esse aqui é o único que não inverte a fase do sinal, tá? Beleza? Tranquilo? Entendi. Entendido? Então tá. Beleza, então vamos lá, vamos fazer a análise dele da mesma forma que a gente fazia antes, análise CC desse amplificador, tá? Então, na análise CC é a mesma coisa, né? Os capacitores, eles vão virar circuitos abertos, tá? Porque em baixas frequências o capacitor tem uma impedância muito alta. Em nível CC, a impedância dele é muito alta, vira um circuito aberto, tá? Então, o circuito final para nossa análise vai ser um circuito assim, tá? Um circuitinho assim, ok? Então, depois que a gente chegou nesse circuito, nessa etapa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar ele pelo equivalente com as fontes controladas, tá? As fontes do modelo CC de análise, tá? O modelo para análise CC. Então, nós temos aqui ó, a tensão da base e a fonte de corrente, que é beta e B, tá? E a análise aqui é a mesma coisa de antes, tá? Nós vamos fazer duas análises. Vamos considerar aquelas correntes. Corrente do coletor é beta e B. Corrente do emissor é a soma das duas correntes, né? Elas vêm aqui e se somam no resistor do emissor, da mesma forma, tá? E a corrente do emissor, substituindo esse cara aqui, é beta mais 1 e B, tá? Tudo igual. Então, fazendo uma análise da malha da base, né? São duas malhas, malha da base e malha do coletor, tá? Ou malha de saída também, como podem chamar. Então, a malha da base, isso aqui vai fazer uma malha por fora aqui, né? Uma malha por fora, onde aqui a gente tem a fonte de alimentação, né? Ligada assim, né? Então, vai ficar menos VCC mais, descendo aqui, R1 vezes a corrente da base, tá? Mais VBE, mais o resistor do emissor vezes a corrente do emissor,
tá? Daí depois é só trocar a corrente do emissor por uma equação que leve em conta a corrente da base, né? Porque nós queremos achar a corrente da base. Então aqui apareceu a corrente da base. Então tudo que não tem corrente da base vai para o outro lado, né? Então o VCC vai para o outro lado e o VBE vai para o outro lado, fica VCC menos VBE, dividido por R1 mais RE vezes beta mais 1. Tá? Então aqui novamente o RE aparece refletido na malha do primário, né? Não é do primário, é malha da base, né? Malha da base, tá? E a tensão de saída é a mais simples de todas, né? Porque agora, pessoal, a tensão de saída é aqui, ó. Tá? É no emissor. Tá? É a tensão do emissor. E a tensão do emissor é simplesmente RE vezes a corrente do emissor. Tá? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Tá? Então, substituindo essa equação aqui, né? Então vai dar que o nosso V é RE vezes beta mais 1 IB. Tá? E daí a gente pega essa equaçãozinha aqui e substitui lá. Tá? Então, se vocês vão ver, a equação é muito semelhante às anteriores, exceto pelo fato que agora aqui aparece um mais, né? Antes aparecia VCC menos alguma coisa, menos uma equação que tivesse o beta, tá? Aqui não, aqui é mais, tá? Então está indicando que esse cara aí é não inversor, tá? É não inversor, beleza? Ok? Então, essa equaçãozinha aí é a equação da tensão do emissor. Tá? Em resumo, são essas duas equações aí as mais importantes. Tá? A equação da corrente da base e a equação da tensão do emissor, que essa tensão aqui, pessoal, agora nós vamos deixar ela na metade da alimentação. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a VCC sobre 2. Tá? Como a saída é aqui, ó, né, então a tensão do emissor quiescente, ela vai ficar aqui no meio, tá? E depois a tensão senoidal, que vai vir através dos capacitores, ela vai oscilar aqui no meio, tá? Então aqui vai ser VCC sobre 2, tá? Que é a tensão do emissor quiescente, tá? E essa tensão aqui, depois ela vai variar, tá? Ela vai variar, que vai ser a tensão do emissor total, né? Que é a quiescente mais a parcela alternada, tá? Vamos tirar isso daqui. Ok? Beleza? Então, esse cara aqui, agora nós temos que setar ele na metade da alimentação. Ok? Beleza? Então, aqui, novamente, né, o beta mais 1 aparece em cima, aparece embaixo. Também vai dar uma ideia de que nós teremos um circuito onde o beta vai ter pouca influência no ganho, pouca influência na tensão de polarização. Tá? Isso é bom, porque daí se o beta variar não tem variação da polarização, ela vai ficar exatamente no meio. Né? Ok, isso é bastante importante. A gente sempre tenta buscar amplificadores onde o beta influencia pouco na tensão de polarização, tá? Porque senão ele, com o tempo, o beta pode variar e ele vai sair, ele vai divergir muito dessa tensão da VCC sobre 2, que é o que nós queremos, tá? Okay? Porque senão vai, sei lá, a temperatura começa a aumentar e daí essa tensão aqui, que é o centro onde ele está oscilando, ela vai diminuir e daí vai acontecer isso aqui, ó, né? Então, digamos que a polarização, o correto tinha que ser VCC sobre 2, né? E ela veio para cá, ó, tá? Daí o que vai acontecer? A nossa tensão alternada ela vai vir em cima aqui e vai saturar embaixo, tá? E essa saturação a gente escuta num amplificador de som. Ele está distorcendo. Ou quando a gente aumenta demais o som do amplificador, a gente escuta aquele barulho estourado de som. Aquele barulho estourado é quando está saturando as tensões. Tá? No caso, pode saturar por aumento de amplitude, daí ele satura as pontas. Né? Daí seria o caso onde ele está com um ganho muito alto. Daí aqui seria VCC sobre 2 e a amplitude está saturando no topo. Né? Então ele acaba que ele gera harmônicas aqui no meio, a gente escuta outras harmônicas, tá? O ruído que aparece lá no meio, na verdade, são outras harmônicas que a gente está ouvindo, tá? Beleza? E daí depois, como é que a gente faz o projeto? O que eu posso projetar? A tensão do emissor quiescente, tá? Ela é a tensão de saída, geralmente é projetada para VCC sobre 2, como eu tinha acabado de falar. Então essa tensão aqui, ó, é VCC sobre 2, tá?
E como, o que é o resistor do emissor? É a corrente dividido pela tensão. Então, a tensão nós já temos, né? Então, vai ficar que é VCC sobre 2 I aqui, né? Porque substituindo aqui vai aparecer um VCC sobre 2 aqui, tá? Ok? Então, é bem tranquilo. E daí a corrente do emissor, daí calcula por aqui, né? Se foi dado a corrente da base, a corrente do coletor e o beta for maior do que 100, daí a corrente do emissor pode ser a própria corrente do coletor. Senão, tem que resolver ele completo, tá? Bem tranquilo. Entendido até aí? Tudo tranquilo? Sim. Tá. Então, vamos fazer um exemplo aí, ligeirinho. Então, dimensionar o resistor R1, RC e RE do circuito ao lado, de forma que a tensão da polarização do coletor seja VC sobre 2 e a corrente quiescente do coletor seja 20 mili, tá? Igual aos que nós já havíamos feito, né? Tá, então vamos fazer este exemplozinho, bem tranquilo, né? Então aqui, a mesma coisa que a gente sempre fazia, né? Vamos trocar na análise CC, né, os capacitores, eles vão virar circuitos abertos. Então eu já vou passar direto para o circuito aqui, né? Aqui vai ser 20 volts, né? Que é o nosso projeto aqui, 20 volts. Aqui nós vamos ficar... eu fiquei com o circuito errado, que não é esse circuito aqui. Não é esse circuito aqui. Vamos pegar um exemplo daqui que fica mais... Não sei porquê, mas não foi o circuito certo lá. E mais claras camadas. Agora sim. Não sei por que não tinha vindo. Tá? Então, agora sim, agora nós temos um circuito que é seguidor do emissor. Tá? Então, o nosso VCC aqui é 20 volts. Tá? E nós queremos que nessa tensão aqui, a tensão quiescente, seja de metade da alimentação, VC sobre 2. Tá? Nosso beta é 300, é um beta alto. Tá? Então, aqui vai ficar nesse ponto aqui, vamos fazer diferente. Aqui, então aqui nós teremos o nosso R1, tá? E aqui nós teremos, vai ter aqui a fonte de 0,7, tá? E aqui vai ficar a nossa fonte de corrente, tá? E aqui é o resistor de emissor. Aqui é beta vezes a corrente da base quiescente, que está descendo aqui, e B quiescente, tá? E a nossa tensão de saída, ela é aqui, ó, tá? Aqui, VE quiescente. Essa tensão aqui, pessoal, VE quiescente, nós queremos que seja VCC sobre 2, ou seja, vai ser 10 volts. Tá? Então, nesse ponto aqui, nós teremos 10 volts. Beleza? Então, se aqui vai ter 10 volts, e qual que é a corrente do coletor quiescente? Que é essa aqui, ó, IC quiescente. Ela é 20 miliamperes. Tá? 20 miliamperes. Então, nós queremos, para projetar o resistor RE, nós precisamos da tensão quiescente do emissor e a corrente do emissor quiescente. Essa tensão aqui nós já temos que é 10 volts, tá? Precisamos saber a corrente do emissor, ok? Então, aqui, como nós temos... o que é a corrente do emissor? Tá? A corrente do emissor, ela é a corrente da base mais a corrente do emissor quiescente. Tudo quiescente, né? Tá? O que nós temos? Nós temos a corrente do coletor, tá? Temos a corrente do coletor. Então, aqui é a corrente do coletor. Tá? Nós temos a corrente do coletor. Então, se a gente quisesse calcular esse cara aqui, nós precisamos só da corrente da base. Tá? E a corrente da base é só a gente pegar a corrente do coletor quiescente, ela é beta vezes a corrente da base quiescente. Tá? Então, a corrente da base quiescente é a corrente do coletor quiescente sobre beta.
Tá? Eu posso substituir isso aqui, né? Então, quiescente, ela vai ser, eu vou colocar em evidência, né? A hora que eu substituir aqui, né? Vai ficar IC quiescente, 1 mais 1 sobre beta, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como o nosso beta, ele é muito maior, muito não, nosso beta ele é igual a 300, tá? Que é maior do que 100, então a gente vai pegar e aproximar isso aqui por simplesmente a corrente do coletor quiescente. Tá? Se eu colocar 1 sobre 300 aqui, esse número vai dar muito pequeno perto do 1, tá? 300 vezes menor. Então eu não preciso, eu posso desconsiderar esse cara aqui porque o beta é muito maior do que 100 aqui, tá? Então se ele é maior que 100, eu posso fazer essa aproximação aqui, tá? Então aqui, ó, no lugar dessa corrente aqui, eu vou colocar meus 20 mil, tá? Então vai ficar 10 volts sobre 20 miliamperes, tá? 10 dividido por 20 mil, que dá nossos 500 aí. 500 ohms, ok? Então esse é o nosso RE, tá? O que nós precisamos saber agora? Calcular o resistor 1, tá? Que é esse resistor aqui, tá? Então como é que a gente faz para projetar? É a diferença de tensão sobre a corrente da base, tá? Então a diferença de tensão, ó, nesse ponto aqui nós temos a tensão da alimentação, então vai ser VCC, e nesse ponto o que nós temos? Nós temos a tensão do emissor quiescente mais 0,7. Então, a VCC, tensão do emissor quiescente mais, vou botar VBE aqui, né? Mais VBE. Isso aqui tem que dividir pela corrente da base quiescente. Tá? Então essa aí é a nossa equaçãozinha do R1. Então a tensão da alimentação é 20, menos tensão aqui é 10 com 0,7 sobre a corrente dos 20 mili dividido por 300, né? Isso aqui é a nossa corrente da base. Tá? Então é só fazer esse cálculozinho aí. 20 menos 10 menos 0,7, né? Já subtraí dos dois, dividido por 20 mil dividido por 300. Tá? Então isso aqui dá 139,5K. 139,5K. E está feito o nosso projeto. Hein? Tá? E é isso aí, já calculamos o resistor R1 e o resistor RE. Tá? Bem tranquilo, né? Não tem muito mistério, né, Matheus? Tudo... Não é muito diferente as análises. É, bem parecido, tá? Então, os exercícios são sempre iguais, né? Sempre ignorar os capacitores, transformar em circuitos abertos, e pegar o transistor bipolar e transformar ele uma fonte de tensão e numa fonte de corrente controlada, beta e B. Bem tranquilo, tá? Já que sobrou tempo aí, pessoal, vou fazer mais um exercício, que esse aqui eu peguei do livro, tá? Ali do Nachelski. Eu coloquei aqui para mostrar que ele é um pouquinho diferente aí dos outros, tá? E ele também, que nem aquele outro exercício que eu mostrei no início lá para a representação do coletor, que tinha vários capacitores, era um pouquinho diferente. Esse aqui também tem uma cara diferente aí. Ele é o seguinte, ele é um circuito com seguidor de emissor, só que olha como ele é diferente, ó. O coletor dele está ligado no GND, tá? Tá ligado no GND, e o resistor de emissor, ele está ligado no menos 20, tá? Tá ligado no menos 20, e daí a saída é aqui no coletor, tá? Então ele fica bem diferente aí do usual, tá? Mas vamos tentar resolver ele aí, que vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. No livro, pessoal, tem outros exercícios. Vocês não precisam fazer somente os da lista. Vocês podem fazer os outros exercícios aí que também dá para se divertir aí também, tá? Eu me baseio na lista e tem alguns exercícios que eu faço baseado na aula também, tá? Mas vocês podem aconselho pegar o livro e resolver o exercício do livro também, tá? Então vamos lá, o que nós temos que fazer?
Por isso que é importante, quando a gente está fazendo o exercício, o exercício em si é importante, mas o mais importante, pessoal, é o método, tá? O método que vocês estão fazendo, tá? Então, a metodologia é tão importante quanto resolver o exercício, tá? Porque daí, se vocês sabem a metodologia, vocês podem aplicar ela para qualquer exercício, tá? E, muitas vezes, quando o exercício é um pouco mais diferente, é um pouco de criatividade aí também para resolver, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a análise, análise CC deste exercício aí. Então, o que nós vamos fazer? Mesma coisa, os capacitores vão virar circuitos abertos e aqui o transistor bipolar, nós vamos trocar ele pelo seu equivalente, tá? Então, só que a diferença é que agora, aqui em cima, nós vamos ter o nosso GND, tá? E daí aqui haverá uma fonte de corrente. Vamos ver como é que é melhor de desenhar ele. Pode ser assim. Então aqui vai ter a fonte de corrente, beta vezes a corrente da base quiescente, ok? E aqui nós teremos a fonte CC, tá? 0,7 volts, tá? E daí o que vai acontecer? Aqui, ó, nós teremos o resistor de emissor, né? Aqui é a tensão do emissor, quiescente. Vou dar um zoom para enxergar os dois ao mesmo tempo. Tá? E nesse ponto aqui, pessoal, nós temos menos 20 volts, tá? O que significa menos 20 volts? Ele é menos 20 volts em relação a quem? Menos 20 volts em relação ao GND, tá? Então, nesse ponto aqui, pessoal, é como se a gente tivesse uma fonte de tensão, tá? Uma fonte de tensão assim, com um menos apontado para cima, tá? Menos aqui, mais, e nesse ponto aqui nós teremos o nosso GND, tá? E daí aqui nós temos o R1 da base, tá? Tá ligado lá, ó. Vou colocar o GND mais pro lado. Então esse cara aqui é uma fonte de 20 volts, só que invertida. Então o menos fica para cima e nesse ponto nós temos menos 20 volts, tá? Então aqui nós temos 240 quiloohms, né? 50K, aqui quiloohms e aqui 2 quiloohms, tá? Quanto que é o nosso beta? O beta é 90, tá? Beta 90. Ok. Então é isso aí. Temos que tentar resolver esse circuito aí, ok? Então, qual que é a diferença, pessoal? A diferença é que o circuito está invertido, tá? Está invertido. Só que o que acontece? Como o mais está para baixo, tá? O que vai acontecer? A nossa corrente ela vai circular assim, tá? Então ela vai produzir um mais aqui, ó, tá? E ela vai passar pelo 0,7 e vai descer aqui, ó, tá? Então ela vai produzir um mais nesse sentido, tá? E isso é circuito zoom, né, pessoal? Isso aqui é análise de circuito zoom, tá? Então se vocês sabiam fazer lá em circuitos, vocês vão saber fazer aqui, tá? Então o que eu quero? Quero pegar e encontrar a corrente da base, tá? Que é essa corrente aqui, ó, corrente IB quiescente, tá? Então vamos somar as tensões dentro dessa malha, ok? Então vou sair desse ponto aqui, ó. Que senhor, eu odeio quando isso acontece. Aí. Aqui. Desculpa aí que deu um errinho. Então aqui eu vou somar as tensões dentro dessa malha. Então eu vou chegar nesse terminal positivo aqui, ó, e vou somar as tensões. Mais 240K vezes quem? A corrente da base. Vezes IB quiescente, tá? Vou chegar lá em cima, mais 0,7. E agora eu vou descer aqui, ó, pessoal. Qual que é essa corrente aqui? Então, é sempre tensão vezes corrente. E a pergunta é, qual corrente que está passando por este resistor aqui? Ó? Vamos até olhar no circuito de cima. Ó. E essa corrente aqui, ó, até já está dado. Ó, é a corrente do emissor, né? Corrente do emissor. Então, aqui está descendo e equiescente. Por que é a corrente do emissor?
Porque nós temos a corrente da base circulando aqui, mais a corrente do coletor que está descendo. Quando junta a corrente da base com o coletor, dá corrente do emissor. Ok? Então, isso aqui é mais a corrente 2K, né? Vezes a corrente do emissor quiescente. E chegamos nesse ponto aqui, qual que é a tensão nesse ponto? Menos 20, tá? Menos 20 volts, igual a zero, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar tudo que tem corrente da base para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, vai ficar aqui, ó, esse corrente do emissor, quanto que é? Ela é beta mais 1 vezes a corrente da base, tá? Então, eu já vou pegar e vou colocar aqui, vai ficar 240 vezes a corrente da base, quiescente. Aqui vai ficar mais 2K vezes, e daí vai ficar beta mais 1, que eu já vou colocar aqui 91 vezes a corrente da base, quiescente. E isso que vai para o outro lado vai ficar 20 menos 0,7. Tá? Aí é só isolar a corrente da base aqui. Então vai ficar 20 menos 0,7 sobre 240K, né? Faltou um K aqui. Mais 2K vezes 91. Ok? Então isso aqui é 20 menos 0,7 dividido por 240K mais 2K vezes 91. Ok? Então, isso aqui vai dar 45,735. 45,735 microamperes. Então, essa aí é a corrente da base, tá? Beleza. O que nós podemos calcular agora? Podemos calcular, mais que é pedido, tensão da base, tá? Tensão da base nesse ponto aqui. Que nós já calculamos daqui, só isso aqui, tá? Podemos calcular corrente do emissor, tá? Corrente do emissor quiescente, que ela é beta mais 1, né? Vezes a corrente da base quiescente. Então é 91, vou colocar o resultado direto. É isso aqui, né? Vezes 91. Então isso aqui vai dar 4,162 miliamperes, tá? Corrente do emissor. Podemos calcular também a tensão do emissor, né? Já que estamos ali. Quanto que vale a tensão do emissor? E essa tensão aqui, ó, né, pessoal? Então ela vai ser, se eu pegar de cima, né? Vai ser a tensão em cima do resistor do emissor menos 20, né? Ou mais menos 20. Hoje a gente pode fazer uma malhazinha por aqui, ó, né? Se aqui é o V aqui, né? É como se eu tivesse uma fontezinha assim, né? Ligada lá, né? Então, só fazer uma malha aqui dentro, né? Fica mais 20, chega lá o menos resistor do emissor vezes a corrente do emissor, que sempre mais VEQ igual a zero. Então, o VEQ, ele é RE vezes a corrente do emissor, que é sempre menos 20, tá? Que é só somar as tensões dessa malha aqui, né? Vindo de cima. É mais VQ, mais a tensão do resistor, né? Menos 20. Okay? Então, essa aqui é a corrente do emissor, vezes 2K, né? Menos 20. Okay? Então, ficou menos 11,676. Meia volts. VQ, não VK. Ok? Que mais? Falta tensão da base. Tensão da base é essa tensão aqui, ó. Tá? Então é só, eu posso pegar simplesmente, vamos fazer aqui mesmo. Tensão da base quiescente. Ela é a tensão do emissor quiescente, né? Mais a tensão VBE, né? Isso é sempre assim. Nós sabemos a tensão aqui, ó. Mais 0,7 dá a tensão da base. É a tensão da base quiescente.
Ou eu posso também pegar a corrente da base e multiplicar menos 240k vezes a corrente da base. A corrente da base está subindo aqui, né? E B quiescente. Então, se eu multiplicar essa corrente por essa resistência, vai me dar a tensão. Só tem que lembrar que ela é invertida, né? Porque o mais está ligado no GND e o menos está lá. Okay? Então, essa tensão aí, ó, mais 0,7. Tá? 10,976. Ok? Acho que calculamos tudo que foi pedido. Tá? Então, olha que diferente que é esse exercício, né? A tensão de baixo aqui é menos 20. Então, essa tensão aqui, ó, se a gente fosse fazer um projeto, tá? Se a gente fosse fazer um projeto, a gente ia tentar colocar menos 10 aqui, porque é metade da alimentação. A alimentação está em menos 20, nós queríamos, se a gente fosse fazer o projeto, aqui tinha que ser menos 10, tá? Só que, calculando, deu menos 11,676, tá? Então, não tá ruim a polarização, né? Só não tá exatamente na metade da alimentação, tá? Mas já vai funcionar, com certeza esse circuito aí vai funcionar adequadamente, tá? E daí o resistor da base, que antes estava ligado no mais VCC, né? Nos outros exercícios, né? Vou voltar aqui, ó, no exercício anterior. O R1, ó, ele estava ligado no mais VCC, tá? Ou seja, numa polaridade mais positiva, tá? Porque mais VCC é mais positivo do que o GND. Aqui é a mesma coisa, ele está ligado no 0 volt, tá? Porque 0 volt é mais positivo do que menos 20. Tá? Então, em cima desse resistor aqui vai como se ele estivesse ligando uma fonte de 20 volts. Tá? Ok? Então, é um circuito invertido em relação ao convencional. Hein? Mas a análise é a mesma. Tá? Não dá para se apavorar com esse tipo de exercício aí só porque a fonte está invertida. Eu vou colocar alguns exercícios desse na lista também, tá? Para ficar mais vocês entenderem também. E posso colocar alguns com transistor PNP, que eu não coloquei, tá? Não coloquei, mas a análise é a mesma, tá? A análise é a mesma. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então tá. Este é a última aula de amplificadores, tá? Então na próxima aula, pessoal, nós já começamos com... cadê a ementa da disciplina aqui? O que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula a gente já começa... O que nós já vimos aqui? Comentário... Viu? Cadê comentário aqui? Ué, esse aqui não dá para riscar em cima. Nós já vimos polarização, já vimos o transistor como amplificador aqui. Então, na próxima aula a gente vai começar a ver, não vai estar bem na mesma ordem, mas nós vamos ver transistor como fonte de corrente, tá? Reguladores lineares, né? E daí depois a gente passa para transistor como chave, tá? Daí é bem... Estamos já se encaminhando aí para o final, tá? Já foi várias partes da última unidade aí que a gente já viu, tá? Beleza? Então tá. Obrigado. Obrigado pela participação aí. Até a próxima aula, semana que vem. Tá? Até mais. Coloquei as questões para entregar da lista. Vou colocar no grupo lá também para avisar. Tá? Já está no mudo. Então tá. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.